Ou seja, transgredir uma lei, ela custa caro, muito caro. Mas Deus, ele não se deu por satisfeito pelo homem transgredir, continuar transgredindo o pecado. Deus, ele sempre determinou que o homem seria salvo. E como ele fez isso? Ele dispôs de um dispositivo. Qual era esse dispositivo? As pessoas erravam, pecavam, e Deus estipulou que eles levariam um holocausto, um sacrifício, para a remissão dos seus pecados. O sacerdote ali colocava a mão na cabeça daquele animal, que era um animal inocente, limpo, tinha que ser sem nenhuma mancha. E ele colocava ali a mão na cabeça daquele animal e ele era sacrificado, representando ali agora o pecado daquele que estava oferecendo o sacrifício. É como se o pecado daquele homem, daquela pessoa, fosse transferida para o animal, e o animal agora era um pecador por conta do pecado daquele homem. E aquele animal era sacrificado em lugar daquele homem. Isso porque o pecado gera a morte. E aquele homem agora, ele estava livre do seu pecado. E foi assim por toda a lei, por todo o tempo em que aquele povo se manteve ali, até a vinda do Messias. Oh, glória a Deus! Porque quando Jesus veio, tudo isso mudou. Agora, eu não preciso mais oferecer sacrifício a cada vez que eu cometesse um erro, cada vez que eu cometesse um pecado, ou seja, anualmente, eu ir lá e oferecer um sacrifício. Não preciso mais. Por quê? Porque Jesus, ele se fez pecado por mim. A Bíblia diz que maldito é todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Isso já estava escrito há milhares de anos. Mas ainda assim, Jesus foi pendurado no madeiro, ou seja, ele se fez maldito por mim. Ele se fez maldito por você. E agora, o pecado, que não são poucos, ou seja, o pecado que é abundante na vida de todo homem, mas a graça superabundou o pecado. E o que eu preciso fazer então depois disso? Nada. Eu não preciso fazer nada. Pelo contrário, eu preciso confiar no Jesus Todo-Poderoso. Eu preciso confiar em Jesus. E assim eu vou sendo transformado de dentro para fora. Não como os fariseus pensavam, né, que eles colocavam roupas, vestes longas, né, ficavam nas praças tentando aparecer. Não. Agora não é necessário mais essas coisas. Agora Jesus disse que um novo mandamento ele nos dá. É que nós amássemos uns aos outros. Então isso já é um privilégio para nós. Basta a gente amar. E somos assegurados como discípulos de Jesus, como salvos em Jesus. Porque a graça superabundou o pecado. É claro que tem muita gente que não entende isso. Acha que porque a pessoa cometeu crime bárbaros, erros bárbaros, que não tem direito à salvação, não tem direito ao arrependimento. Mas o arrependimento está para todos. Basta buscarem através do sangue de Jesus. Basta se encostarem em Jesus. E eles têm os seus pecados purificados. Ele é feito justo diante de Deus. Porque foi assim que Deus determinou que nós seríamos salvos, graças ao sacrifício do seu Filho. Então que nós venhamos a confiar nesse sacrifício e venhamos entregar a nossa vida a esse Jesus. E sem dúvida, ele vai nos purificar. Né? Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Então, isso é a base para que a gente seja salvo. Não precisa fazer nada, só crer.
Agora, é claro que uma vez crendo, é óbvio que a gente vai a cada dia sendo transformado. Mas não por nós mesmos, mas pelo poder do Espírito Santo que habita naquele que recebe a Jesus. Tenham todos uma excelente noite. Reflita nesse vídeo, né? Mas compartilhe também, para que outras pessoas possam ter oportunidade, tá bom? De ouvir, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aqui o único objetivo é de levar essa palavra a todos que necessitam. Um grande abraço a todos e uma excelente noite. Fiquem todos com Deus.